É o primeiro vídeo aqui para o nosso canal. Eu não sei o que que vai virar isso daqui. É um teste que eu estou fazendo, na verdade. Não tem nada aqui de última geração. Meu microfone que eu tinha, estou capturando aqui a tela do computador e só tem essa tela em branco. Eu quero trazer algumas informações para vocês. Vocês me desculpem se tiver alguma falha, algum erro, alguma palavra que eu vou pronunciar de forma errada, mas eu pretendo fazer um conteúdo aqui sem edição, sem corte, sem nada. O que sair aqui vai ser postado no YouTube. E o primeiro tema que eu escolhi para a gente poder falar um pouquinho é um tema muito importante que está relacionado com dívidas. Eu vejo muita gente falando sobre educação financeira e pouca gente falando sobre esse assunto. E é um assunto muito importante. A gente percebe a quantidade de gente que tem dívida, que está endividado e até assim de uma forma excessiva, né? Apesar que eu acredito que nenhuma dívida é boa, seja ela pequena, média ou grande, mas a gente percebe a quantidade de gente que está endividada. Famílias endividadas, mães, pais, enfim, muita gente endividada e é um assunto sério, um assunto delicado de a gente poder abordar sobre esse tema, porém ele é de extrema importância. Então eu quero trazer aqui para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência e um pouco do que eu já passei. Porque, logicamente, eu já tive dívidas, consegui superar isso. Hoje, graças a Deus, eu não quero nem de perto, não faço dívida alguma, respeito quem tem, eu acho que a decisão é pessoal de cada um. Acho que cada um tem maturidade para saber o que deve ser feito na vida de cada um. Porém, eu quero trazer um lado aqui, eu quero mostrar para vocês um pouco, falar um pouquinho das minhas experiências com dívidas, né? E também discutir esse assunto. Então, vamos ver o que sai aqui. Eu acho interessante, eu sempre gosto de trabalhar, quando a gente vai falar sobre dívidas, eu sempre gosto de trabalhar um quesito, e aonde a gente faz o seguinte. Eu convido você a fazer isso também, aí pega um papel ou mentalmente, não se atente, não se, assim, se prenda muito no jeito de fazer, mas sim no conteúdo, na essência, né? Na ideia, melhor dizendo. Então imagine que essa linha aqui é uma linha do tempo, certo? Então eu vou falar para vocês aqui da minha linha do tempo. Então essa daqui é a minha linha do tempo e eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências com o dinheiro. Então a primeira experiência que eu tive com o dinheiro foi quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha por volta de uns 18 para 19 anos, mais ou menos assim, assim, trabalhar de forma registrada, que eu digo, né? Logicamente que eu trabalho há muito tempo, mas nada, era sempre assim por diária, fazendo bico, não tinha um registro formal. Então, meu primeiro registro formal, a minha primeira experiência, né? A minha primeira experiência com o dinheiro foi aí por volta dos meus 18, 19 anos, mais ou menos. Então, eu estava registrado, bonitinho, eu tive que mudar de cidade, eu saí da minha cidade, fui para outro lugar. E aí, o que, que eu tive, que aconteceu comigo? Eu precisei alugar uma casa, né? Então eu aluguei uma casa. Então eu precisei um aluguel. Depois, com aluguel, veio condomínio, veio energia, água, IPTU e, logicamente, o deslocamento, né? Que vou colocar aqui como transporte,
que tanto o transporte que eu fazia da minha casa, do meu trabalho para a casa dos meus pais, quanto para trabalhar e para estudar também. Porque nessa etapa aqui, que foi por volta. Que ano que foi isso? Vamos pensar aqui. Salvo engano, foi pelo ano de 2017, 2007 mais ou menos. Acredito que isso aqui tenha acontecido em 2007. Então, tudo na minha vida mudou, né? Porque antigamente eu não tinha essas responsabilidades financeiras. E depois que eu comecei a trabalhar, que eu mudei de cidade, eu comecei a ter todas essas responsabilidades financeiras. E eu, na ocasião, era jovem, então, logicamente, que além da manutenção da casa, né? Que era supermercado, eu também tinha o quê? A minha diversão. Eu saía muito com meus amigos, na época de faculdade, imagina bem como que a gente não aprontava, né? E também aqui, um outro ponto importante é que eu comecei a gastar mais com roupas. Naquela época, plano de celular era caro também e TV a cabo. Eu tinha um plano de TV, certo? Então, tudo isso daqui foi novidade para mim e o meu dinheiro que eu ganhava na ocasião começou a faltar. Começou a faltar. O dinheiro que eu tinha, ele era praticamente o quê? Insuficiente para eu poder fazer frente a tudo isso daqui, né? Eu fiquei assim praticamente deslumbrado, né? Eu queria roupa melhor para poder sair, tênis. Eu lembro que um dos meus primeiros salários que eu tive, eu saí do serviço, fui correndo numa loja para comprar um tênis da época, porque eu nunca pude ter, né? Eu sempre me contentava com o básico, né? Então, quando eu tive esse primeiro dinheiro meu aí, nossa, a primeira coisa que eu fiz foi lá comprar um tênis. Eu lembro que era muito caro, era quase o valor de um salário meu, mas eu estava realizando ali o meu desejo. Eu não tinha muita experiência em relação a como organizar a parte financeira minha, então eu fui lá e gastei, né? Não me arrependo não, mas foi assim, foi bem bacana, inclusive. Mas voltando aqui, então, o dinheiro que eu ganhava começou a não ser suficiente para eu poder pagar todas as coisas que eu precisava pagar. E o que eu fiz? Tá, mas então como é que a gente fazia? Simples, né? Nesse meu primeiro emprego, eu precisei abrir uma conta no banco. Eu lembro que na ocasião era a nossa caixa, faz tempo isso. Aí, automaticamente, o que eles forneceram para mim? Eles forneceram cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal. Eu nunca entrei no empréstimo pessoal, nunca precisei fazer um empréstimo pessoal, certo? Mas o cheque especial e o cartão de crédito o cartão de crédito era duas linhas que eu usei muito. Então, quando essas coisas aqui começaram a ficar assim, comprometer bastante a minha renda, como é que eu fazia para poder pagar essas coisas? Eu usava o cheque especial e usava o cartão de crédito. Então, eu posso dizer para você que entre 4 a 5 meses eu já estava assim bem endividado. Eu recebia, pagava coisas dos meses anteriores e praticamente já não sobrava mais nada, né? Era um looping sem fim. Ganhava, pagava o cheque especial, né? Pagava, já descontava, na verdade, automaticamente o cheque especial, pagava o cartão de crédito e eu começava o mês zerado. Então essa foi a minha primeira experiência. E eu lembro que eu estava na faculdade, eu liguei para minha mãe. Falei assim, mãe, olha, o meu salário não tá dando, não sei o que está acontecendo e tal. Eu tô devendo no cheque especial, tô devendo no cartão de crédito. E eu lembro que ela conversou bastante comigo. Ela me deu muitos conselhos, né?
E um dos conselhos que ela me deu foi justamente para poder olhar aonde que estavam os excessos da minha vida financeira, para poder reduzir ou até mesmo eliminar isso. Logicamente que ela não falou dessa maneira, ela falou do jeito dela, né? Mas eu posso dizer para vocês que ali por volta de 2007, 2008, por ali, foi o primeiro contato que eu tive com a educação financeira propriamente dita, que veio de quem? Da minha mãe, né? Então eu posso dizer para vocês que a minha mãe foi a primeira pessoa que me deu alguns conselhos sobre educação financeira. E foi engraçado que assim que ela começou a falar para mim sobre isso, logicamente, né, que provavelmente por ser minha mãe, né, e eu ouvi muitos conselhos dela, fez muito sentido para mim. Então eu comecei a perceber que aquilo fazia sentido, logicamente, e que realmente eu precisava mudar, porque não valia a pena eu ficar naquele ciclo sem fim de endividamento, cheque especial, cartão de crédito, começar um mês ali quase sem dinheiro nenhum, usando sempre o banco para isso. Então eu decidi dar uma repaginada. Então eu olhei realmente para tudo aquilo que não fazia sentido para mim, comecei a cortar algumas coisas, comecei a parte da diversão, logicamente, né? Aí vocês devem pensando, né? Ah, mas vou cortar o quê, né? Eu comecei a olhar e ver o que fazia sentido para mim. É uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, porque eu era jovem e a gente não se limitar algumas coisas ali no nosso dia a dia realmente é uma decisão complicada. Mas eu não queria viver naquela situação. Então, por mais desafiadora que fosse, eu encontrei soluções. O objetivo desse vídeo não é falar sobre a forma que eu fiz, tá? É mais a gente focar nessa ideia da gente contextualizar ao longo da nossa vida o início do descontrole. Porque, como eu disse para vocês, já no início eu consegui identificar o meu descontrole financeiro. Certo? E aí, eu já mudei essa realidade minha. Algumas pessoas têm esse descontrole financeiro, mas permanecem nesse descontrole, tá? Então, essa anamnese aqui, esse estudo dessa linha do tempo financeira, vamos dizer assim, ela é importante para isso, para que você consiga identificar aonde possa ter sido a origem. Mas é uma identificação superficial. Logicamente que se for que existem muitos motivos para um descontrole financeiro. E se esse motivo ele for um motivo mais enraizado, uma coisa que vem lá de trás, às vezes da sua infância, logicamente que você não vai conseguir resolver isso só olhando superficial. Aí a gente aconselha, logicamente, você passar por um processo de terapia, você procurar um psicólogo. Mas essa ideia aqui que eu quero trazer para vocês é uma análise superficial, justamente para você fazer essa avaliação mental, certo? Então, voltando para cá novamente, eu entendi que eu precisava mudar. Então, eu fiz alguns procedimentos que me ajudaram a fazer a organização financeira minha, tá? Mas não é o foco agora desse vídeo, o foco é só entender a ideia desse conceito do tempo, da linha do tempo. Então essa foi a minha primeira experiência. Me organizei, consegui adaptar o meu padrão de vida para aquilo que eu recebia, para aquilo que eu ganhava, continuei a minha vida normal. Quando for por volta de 2007, mais ou menos ali 2009, 2010, mais ou menos, eu não lembro bem ao certo, eu já estava ali com a minha vida financeira um pouco mais equilibrada, né? Assim, já eu não entrava, não usava mais essas linhas, né? Eu já não usava mais essas linhas de crédito do banco, já não usava praticamente o banco para nada, principalmente na questão aí do cheque especial, do cartão de crédito e principalmente empréstimos, né? E assim eu continuei. Só que teve um segundo momento que foi muito importante, e aí eu posso dizer para vocês que foi um amadurecimento muito grande que eu tive na minha vida financeira, que foi quando eu fiz o meu primeiro financiamento. Então, por volta ali de 2010, 2011, mais ou menos, eu
mudei de emprego. Comecei a ganhar um pouco melhor. E aí, a internet também começou a ficar um pouco mais assim, mais em evidência. Então a gente entrava no YouTube, procurava alguma coisa sobre educação financeira, lia livro, ouvia algum palestrante, participava de palestra. Então o que aconteceu? Eu lembro que nessa ocasião aqui, não lembro bem ao certo se foi isso, tá? Mas eu lembro que por aqui teve o Minha Casa Minha Vida. Foi quase no início isso aqui. Posso estar enganado com a data, mas eu quero que vocês entendam aqui a ideia. Então começou Minha Casa Minha Vida, dava aquele desconto, né, entre aspas, aquele desconto para você dar a entrada e tal. E eu lembro que nessa ocasião eu tinha voltado para casa, para minha cidade natal, estava ganhando mais e não pagava aluguel. Só que o que eu pensei? Eu falei assim, não, eu vou fazer um financiamento, vou alugar e vou fazer o quê? Vou alugar a casa. Esse aluguel paga o financiamento. Paga o financiamento. Certo? Então, praticamente, eu vou ganhar, pensei, leigo, né? Leigo e inocente demais. Eu vou ter um aluguelzinho, vou pagar o financiamento, por causa que minha casa, minha vida é acessível e tal, e beleza. Só que eu era assim, até que novo, a gente pensava de uma forma diferente também, eu tinha uma concepção diferente em relação às dívidas, né? Eu achava que isso aqui era um baita do negócio. Ou alguém pagar um financiamento para mim, top, né? Legal demais. Só que eu não imaginava que eu não tinha feito essa conta, né? Ou sei lá se eu fiz na ocasião, mas eu achei que esse sistema que ele era tão vantajoso que eu quis olhar mais para esse benefício do que realmente para a questão de que um financiamento, quando você faz um financiamento de uma casa financiada, no final você vai pagar quase 3,5 casas. Entendeu? Mas só de juros. Mas no começo eu não dei muita atenção para isso. Depois, logicamente, eu fui entendendo melhor a questão de financiamento, né? Como que funcionava tudo isso. Deu um pau na gravação aqui. Tive que refazer a tela. Mas vamos voltar. É assim mesmo. Estamos fazendo ao vivo. Vou editar o mínimo possível aqui. Vou fazer um cortezinho e vamos tocar para frente aqui. Bom, então como eu estava dizendo. Na ocasião, uma casa, depois que você paga os juros, né? Ela vira quase que 3 casas. 3,5 casas, por exemplo. Então, quando eu parei para fazer essa conta, e quando eu tive um pouco mais de maturidade para isso, eu acendeu uma luzinha amarela para mim, né? Porque, opa, peraí, financiamento é um negócio sério, entendeu? Então, o que eu precisava fazer? Eu achava que eu tinha conhecimento de educação financeira, eu achava que eu estava blindado sobre certos pensamentos, entendeu? Mas não foi bem assim. O financiamento me pegou, essa ideia, essa ilusão de a gente querer viver de juro e, vou fazer um financiamento porque o aluguel paga, não é bem assim. Né? Então eu estou contando a minha experiência, que fique bem claro para vocês. Isso é o que eu passou na minha vida, é uma experiência vivida por mim. Então eu tenho alguns pensamentos, algumas ideias que hoje eu consigo analisar de forma diferente. Igual eu falo, eu respeito quem tem dívidas, oriento a pessoa a não fazer em hipótese alguma dívida, financiamento, nada disso. Porém, a vida de cada um faz o que quer, tá? Então o que aconteceu? Qual que foi a grande sacada que eu tive? Por que eu entendi que financiamento, essas coisas, não é mais para mim, não faço de jeito maneira. Quando foi aí, eu tô falando esse 2010, 2011, ali por volta de 2000 e... Vamos pensar aqui, acredito que por volta de 2008, 2018, 2019, salvo engano, tá? Posso estar errando em alguma data aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar.
Então, quando foi ele por volta de 2018, mais ou menos 2019, eu recebi uma proposta de emprego aonde eu ia sair da CLT e ia trabalhar como autônomo. Certo? Então, esse é autônomo. E como que seria a minha remuneração? Eu ia receber um fixo mais uma porcentagem de vendas. E aqui ainda, né? Eu ainda era jovem, não tinha, não estava namorando, não tinha relacionamento com ninguém e tal. Então eu decidi que eu ia aceitar sair da CLT e ia viver essa experiência. Novamente, eu saí da minha cidade natal e fui morar em uma cidade muito maior. Uma cidade assim que exigia que os custos de vida já era maior. Só que lembra que eu já tive uma primeira experiência aqui em 2017 sobre morar fora. Então, essa mudança de cidade, de uma cidade para outra, novamente, isso aqui não era novidade para mim. Mesmo que a cidade fosse maior, os custos um pouco mais elevados, mas eu já tinha experiência que me favorecia nessa migração de cidade. Até aí, beleza. Tá. Só que, como eu estava trabalhando com um fixo e uma porcentagem de vendas, então não era todo mês que eu poderia contar com aquele salário. Era um salário que oscilava bastante. E vocês concordam comigo que alguns gastos que eu comecei a ter, eu não tinha aqui na minha cidade natal. E para ajudar, o que, que aconteceu? O meu inquilino, ele saiu da casa e eu não tive mais o aluguel. Eu parei de receber o aluguel. Então, além de eu ter os meus custos de moradia na minha cidade nova, no meu emprego novo, que era um desafio para mim, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, né? Eu nunca tinha trabalhado dessa forma aqui. Isso aqui foi um desafio para mim. Eu passei a não contar mais com o aluguel. Então, analisa o BO. O que a gente tem numa casa? Eu tinha lá, porque é um apartamento. Era IPTU, vamos colocar aqui, ó. Então eu tive um IPTU adicional, eu tive o financiamento, eu tive o condomínio e, salvo engano, nesse período teve alguma reforma também, que a gente não considera isso, mas teve alguma reforma e eu tive que pagar essa reforma, certo? Outra coisa que aconteceu também, a gente pegou um período de falta de água, a gente tinha que comprar água. E mesmo eu não morando lá, eu tinha que entrar no rateio. Certo ou errado, eu tive que entrar no rateio. Então, eram coisas aqui, meus amigos, que eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Nunca imaginava que isso ia acontecer. Lembrando que, isso daqui era do financiamento que eu tinha e, em contrapartida, eu tinha o quê? A minha moradia aonde? Na cidade nova. Olha, ó o BO. A minha moradia. Então, o financiamento, ó, não esquecendo que o financiamento, isso aqui também é muito importante, no mínimo, ele é o quê? Ele é 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então, eu percebi o seguinte, olha só a sacada que eu tive. Eu pensei assim comigo, nossa, eu sou jovem ainda, eu preciso, eu vou ter inúmeras oportunidades de viver em cidades diferentes, empregos diferentes, tentar coisas diferentes na minha vida. E eu tô preso com esse financiamento. Eu tô preso com esse financiamento por 30 anos nesse trem aqui. Então, como que eu posso pensar em liberdade, em ter liberdade? Como que eu posso pensar em liberdade se
qualquer, qualquer decisão que eu tome, eu vou ficar enroscado com isso aqui, com financiamento. Como? Então eu falei assim, não, eu não posso ficar pego a isso daqui. Se eu tiver, porque eu pensava assim, bom, se esse emprego aqui não der certo, se isso aqui for uma aventura na minha vida, beleza, eu vou voltar para trás, vou voltar para minha cidade, lá eu me viro, lá eu aprendo coisa nova, me reinvento e volto a trabalhar, porque lá na minha cidade o custo de vida para mim é baixo. Mas eu não posso carregar para minha vida decisões aonde eu tenho que um financiamento que que está me atrapalhando, que consome o meu dinheiro. Então eu perco a minha liberdade. Então, baseado nisso, quando eu entendi, quando essa ficha caiu na minha vida, que eu fiquei enroscadinho aqui, que eu passei apurado com essas duas despesas fixas, eu falei assim, não, isso aqui nunca mais na minha vida. Então, aí o que eu fiz? Automaticamente, eu reuni todas as minhas energias para liquidar de uma vez por todas o meu financiamento imobiliário. E eu prometi, jurei, que nunca mais eu ia fazer isso na minha vida. E eu ia me livrar de qualquer tipo de financiamento e nunca ninguém ia conseguir me convencer que isso aqui era interessante. Jamais. Então, pessoal, foram o quê? 3 experiências aqui, tá? 3 experiências financeiras que me trouxe uma bagagem muito grande na minha vida. E isso permitiu com que eu tivesse maturidade suficiente para entender que empréstimo pessoal, cheque especial, financiamento de qualquer tipo, consórcio, seja lá o que for, eu não quero nem de graça. Por quê? Eu quero ter liberdade. E eu aprendi que quando você tem parcela, vou falar aqui para vocês, tá? Vou escrever grande aqui, ó, parcela. Vou escrever de outra cor, vermelho. Quando você tem parcela, você não tem vida financeira. E quando você não tem vida financeira, você não tem liberdade para escolher. Volto a dizer, cada um faz o que quer, cada um escolhe o que quer, a vida é de vocês. Mas eu não quero mais para mim. Então eu preciso passar para vocês essa minha realidade que fez eu entender que parcela, tudo que é fixo, tudo que a gente tem que pagar por mês, é um desastre para a nossa vida financeira, é um desastre. E se você tiver que mudar, alternar entre uma coisa ou outra, que isso aqui é comum, um jovem vai mudar, cada um tem a sua linha do tempo. A parcela vai atrapalhar. Você ter parcela vai te atrapalhar. Agora você imagina bem, quando você coloca aqui, nessa linha do tempo, essa linha do tempo continua, mas você imagina você colocar aqui nessa linha do tempo, aqui eu tava sozinho, hein? Tava sozinho, eu decidia por mim. Agora você imagina você colocar nessa linha do tempo aqui, ó, família, casamento, ou união estável, você juntou com a pessoa, não importa. Filhos, ou você tem que fazer alguma coisa que é muito exigente para você, que requer mudanças, tá? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Estou falando aqui de mudança. 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 Imagina você ter que fazer uma mudança na sua vida, seja ela radical ou não, não importa, mas que envolva você ou envolva outras pessoas e você tendo parcela para você pagar. E eu não estou considerando aqui, a possibilidade de você perder salário, tá? Se você perde salário, se o seu salário diminui, ainda mais, hein? Isso aqui que é importante. Isso aqui a gente tem que até gravar isso aqui em um outro vídeo só para isso. Se você pega e tenha uma redução drástica no seu salário, rapaz, você fica doido. Você fica doido. Então pense bem no que eu estou dizendo. A gente vai voltar ainda com esse assunto. Eu quero falar um pouco mais sobre isso daqui, que isso aqui é muito importante. A gente falar dessa perda salarial que às vezes pode acontecer na nossa vida. Tá? Nada é garantido nessa vida. Mas eu quero que você pense
faz essa anamnese aqui, faz essa linha do tempo, rabisca num papel, ou a hora que você estiver em algum lugar aí, tranquilo, você pega, você pensa nisso pelo menos, e começa a entender os momentos assim cruciais ou os momentos importantes que você teve com o dinheiro. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. E a experiência que você teve e a consequência que você teve. Será que foi uma consequência positiva ou foi uma consequência negativa? Tá, se foi uma consequência positiva, uma experiência positiva, o que você tira de aprendizado? Ah, se foi uma experiência negativa, o que você tira de aprendizado? Lembrando, a minha primeira experiência foi morar numa cidade diferente. Quando eu tive que morar pela segunda vez, eu já tive experiências para não cometer os mesmos erros. A minha segunda experiência aí, vamos dizer que foi um financiamento imobiliário. Eu já tive experiências para poder não fazer isso de novo. Então eu não quero mais para mim, porque foi uma experiência que eu não gostei e não desejo para ninguém. Então, faça essa análise mental. Essa linha do tempo é importante para você. Eu quero aqui contribuir, finalizando, né, eu quero contribuir para que você tenha um novo pensamento, uma visão diferente do que é realmente uma dívida. Eu vejo muita gente aí falando que dívida é uma escolha e que pode trazer benefícios. Eu não levo por esse lado. Eu falo para vocês que 99% das pessoas que têm dívida, infelizmente, têm experiências negativas e às vezes por um longo período de tempo. Não cometa esse erro. Pense, analise, a vida é sua. Não tome decisões pelos outros, tome decisões para você. Se fizer sentido, beleza. Se não fizer sentido, ótimo. Eu não quero dívida para mim nunca mais. Fiquem com Deus e até a próxima.